gente abre o programa de hoje, na verdade, falando a respeito de um assunto que acho que todo mundo acompanhou pela mídia, né, que foi o falecimento do MC Catra nesta semana, no domingo, né? Muita gente noticiou ontem e chamou a nossa atenção para a gente trazer o tema para o Você Bonita. Eu vou colocar o VT de abertura para todo mundo acompanhar o que aconteceu e já eu conto para vocês qual vai ser a pauta do nosso programa. Olha lá. Hey, eu te avisei, você lembra, até descrevi a cena. Morreu na tarde desse domingo em São Paulo, Wagner Domingues Costa, conhecido como Mr. Catra. Ele estava internado no Hospital do Coração, na capital paulista, tratando de um câncer gástrico. Ele deixa 3 mulheres, 32 filhos e 4 netos. Catra lutava contra o câncer no estômago descoberto no início do ano passado. Ele passou por um intenso tratamento, teve que fazer uma dieta restrita, perdeu 35 quilos e foi orientado pelos médicos a parar de fumar. Formado em Direito, Mr. Catra falava 5 idiomas, entre eles alemão e hebraico. Nas entrevistas, costumava dizer que produzia o que não era comercializado e nem gravado. O cantor começou a carreira nos anos 80 com uma banda de rock chamada O Beco. Porém, foi no funk que ele se tornou conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Nada faltará, com Deus nada faltará. O Senhor é meu pastor. Tá aí, é claro que a gente lamenta muito e fica aqui o alerta, inclusive as informações que a gente vai começar a partir de agora. Convidamos ela, que é oncologista, a doutora Renata Dalpino, bem-vinda. Mais uma vez. Tudo bem? Prazer Tudo bem, tê-la graças aqui. a Deus. A gente vai falar a respeito do câncer gástrico, então, do câncer de estômago. Mas para a gente chegar nele, a gente vai aí numa crescente, vamos falar de alguns problemas que podem vir antes e que podem ser, muitas vezes, já um alerta, né, para as pessoas terem aí um diagnóstico e terem um cuidado. Então, a gente vai começar falando da gastrite. Depois a gente vai falar da úlcera e, por fim, a gente vai chegar no câncer de estômago para até, inclusive, tirar as dúvidas do público de casa. Doutora, te pergunto, a gente fala muito da gastrite, eu acho que é até popularmente familiarizada, né? As pessoas têm o hábito de dizer, ai, nossa, hoje eu não tô bem, tô com gastrite. Então, o que identifica o quadro, o que de fato caracteriza e mantém uma indicação que é um início de uma gastrite? Perfeito. Bem-vinda. Obrigada. Na verdade, a gastrite nada mais é do que a inflamação da parte de dentro do estômago, que a gente chama de camada mucosa, né? E tem várias causas para a gastrite, depois a gente pode entrar em detalhes sobre isso, mas basicamente a gente sabe que o paciente tem um sintoma de gastrite quando ele tem uma dor, que geralmente é nessa região, que a gente chama de boca do estômago, ou ele tem uma sensação de que a digestão não é feita corretamente, a gente chama isso de empachamento, que muitas vezes a gente chama de empachamento pós-prandial, né? Pós das refeições. Ou, às vezes, ele tem um sintoma de refluxo também, que é um sintoma parecido com um sintoma de gastrite. Então, são vários sintomas que eles podem ser um sinal de alarme de que o paciente tem uma inflamação nessa parte interna do estômago. Vamos mostrar que a gente tem aqui se você quiser até mostrar a localização. Isso, mas na verdade o estômago ele fica nessa região, é claro que essa maquete ele está num tamanho aumentado, né, mas ele fica mais ou menos nessa localização. Então chega o esôfago, que é o tubo que traz os alimentos para o estômago, e o estômago nada mais é, na verdade, do que um reservatório para os nossos alimentos. E depois ele sai em direção ao intestino delgado. E aí, essa inflamação é na parte de dentro. Então a gente vai abrir aqui a maquete. Ela abre. Ela abre. Aí sim, isso. Só cuidado para não destruí-la, né? Isso. Esses materiais. Então, na verdade, quando a gente fala de gastrite, essa parte interna do estômago, que a gente dá o nome de mucosa, ela é bem enrugadinha assim, que está inflamada. Então, geralmente ela fica avermelhada e geralmente ela ocorre por uma redução do pH do estômago, ou seja, um aumento da acidez. Tá. Né? Agora, acontece o seguinte, até para a gente identificar os problemas e entender quando que a gente deve procurar ajuda. Porque a maioria das pessoas tem o hábito de sentir esse desconforto e utilizarem alguns medicamentos ou algo que já tem em casa, ou que ligam para alguém, perguntam o que eu tomo, e já fazem isso naturalmente e não buscam ajuda.
piora o caso. Sim, na verdade esse que é o problema com a maior parte dos casos de câncer de estômago hoje. Porque geralmente os sintomas eles são muito parecidos com sintomas de doenças benignas, como a úlcera. Então o paciente, usualmente, ele começa a tomar os remédios que ele encontra e são vendidos normalmente na farmácia. Então ele mesmo se automedica. E às vezes no começo essa automedicação pode inclusive melhorar os sintomas. E aí isso atrasa o diagnóstico de um eventual câncer de estômago. E como a gente faz o diagnóstico, então, de uma gastrite? Então, se o paciente, quanto que a gente pode considerar algo que merece uma investigação? Se esse paciente tiver quantas vezes, enfim, na semana? Na verdade, um episódio agudo, geralmente a gente acaba interpretando como um estresse ou uma alimentação errada. Agora, se isso se persiste, na verdade, por semanas, em geral, isso merece uma investigação. É claro que também, quanto mais idoso o paciente, maior o risco disso seja uma doença mais grave, né? Se o paciente fuma, se ele tem alguns outros fatores de risco. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Tá, a gente tem uma foto então para mostrar até essa inflamação. Olha só que interessante na imagem. A gente já mostrou aqui na maquete ao vivo, mas na imagem também fica bem interessante. Até para as pessoas identificarem onde é essa dor, que pode se confundir com tantas outras, né? Sim, com certeza. Ontem a gente falou de problemas cardíacos e muitas vezes são dores até parecidas, né, que podem estar associadas às vezes ou não, e aí a gente fica sempre na dúvida. Só que, doutora, para que a gente tenha o diagnóstico que é gastrite, como hoje isso é rastreado e essa investigação, a minha pergunta vai além. É uma investigação que a gente já consegue, caso haja um tumor, algo ligado a esse câncer gástrico, a gente já consegue descobrir investigando uma gastrite? Sim, na verdade, através do melhor exame que a gente tem, que é a endoscopia, a gente chama o nome técnico de endoscopia digestiva alta, ela acessa desde o esôfago até todo o estômago e o comecinho do duodeno. E com isso, se você vê uma gastrite, você consegue visualizar isso na TV, o médico que está fazendo o exame, e fora isso ele permite com que você adquira biópsias, até para pesquisar, por exemplo, a presença da bactéria, da Helicobacter pylori, que a gente chama de H. pylori. Fora isso, se existe alguma lesão suspeita, imediatamente o médico faz uma biópsia também, durante a endoscopia. Então, com a endoscopia para investigar uma gastrite, a gente pode encontrar... Com certeza, a gente chega facilmente ao diagnóstico, tanto de uma gastrite quanto de um eventual câncer que o paciente possa ter. Agora, falando um pouco da bactéria, né, que você já comentou, quando ela pode estar associada? Porque... por tudo que eu li, e sempre quando a gente traz esse assunto ao programa, é mais comum do que a gente imagina. Sim, na verdade metade da população mundial é infectada pela bactéria H. pylori. Ela é um fator de risco, não significa que ela vai com certeza causar o câncer de estômago. Se fosse assim, na verdade, metade da população mundial teria, né, na verdade, câncer de estômago. E não é bem assim. Mas a gente sabe que populações onde a presença da bactéria é mais frequente, tem um risco maior de ter câncer de estômago. E isso acontece no Brasil? Acontece no Brasil também, principalmente em regiões mais pobres. Agora, com a endoscopia, a gente também consegue descobrir a presença da bactéria? Também conseguimos. O que vai diferenciar esse quadro da gastrite, que tem aí a bactéria, ou que não tem a bactéria? Na verdade, a gastrite pode estar associada ou não à presença da bactéria. Certo. Quando a bactéria é identificada, a diferença é que ela deve ser tratada para alívio dos sintomas. Então, você trata isso com 2 antibióticos mais um remédio para reduzir, na verdade, a acidez do estômago. Agora, quando a gastrite não é encontrada a bactéria, aí tem outras causas? Pode ter outras causas. Quais seriam as mais Por exemplo, estresse, às vezes autoimune. Então, existem diversas causas mesmo. Alimentação, tabagismo, né, o cigarro. Tudo isso pode levar a gastrite que não está associada com a bactéria. Tá aí. A gente tem também uma ilustração. Quer colocar aqui? Vamos colocar aqui. A gente mostrou que é pesado. É pesado. Tem mais uma ilustração aí para mostrar para o público. Essa de qual é, diretora? Me relembre? Essa é com a bactéria, certo? Eu acho que é a úlcera. Acho que sim. Ah, esse é o da bactéria se desenvolvendo, então, no estômago. É uma representação do formato da bactéria. E onde ela se aloja, né, na mucosa. Isso, na parte mais interna do estômago. Agora, doutora, as pessoas podem ter a bactéria e ela não se desenvolver. E aí as pessoas não têm nenhum sintoma. Ainda assim, caso seja encontrada, ela tem que ser tratada? Hoje em dia, caso a gente faça uma endoscopia por qualquer razão e a gente encontra a presença dessa bactéria, a gente trata. Melhor assim, para que... E diminui também, a gente já sabe que isso diminui risco de câncer de estômago no futuro. Olha só que interessante. Então hoje encontramos, quando a gente encontra, a gente trata.
E para encontrá-la tem que ser através da endoscopia. Existem outros exames, mas hoje o considerado padrão ouro mesmo é o exame através da endoscopia. Da endoscopia. Olha que interessante. Dá para dizer aí a partir de que idade acaba sendo mais comum? A gente tem essas informações hoje? É claro que a gente encontra a bactéria, inclusive em crianças, mas a relação com câncer de estômago, ela se dá, na verdade, com o paciente mais idoso. Tanto que o que aconteceu com o Mr. Catra foi algo bastante inusitado, porque ele teve com 49 anos, na verdade, até mais jovem do que isso, porque ele faleceu agora aos 49. Mas a gente sabe que, apesar da bactéria poder se encontrar desde criança, o risco do desenvolvimento do câncer gástrico ele é maior em torno de 65, 70 anos de idade. Nossa. Tem relação com fezes, doutora? Isso é uma curiosidade. Com hábito intestinal? Com hábito intestinal e até com formato, enfim... Com o formato das fezes, não. A única coisa que pode acontecer se uma lesão no estômago, né, um câncer no estômago esteja sangrando, o paciente pode apresentar fezes com sangue. Mas geralmente, como é uma lesão alta, ele tem todo o intestino para percorrer, então sai como, o termo técnico para isso é melena, quando as fezes ficam bem enegrecidas. Parece borra de café. Então esse pode ser um sinal de alarme. Se persiste. Mas sempre deve ser investigado. Um episódio de melena, essas fezes escurecidas, sempre devem ser investigados. Tá aí. Perguntinha do público na tela. Obrigada, Thalita. Um beijo para você. Quais os perigos da azia muito forte por um longo período de tempo? Por exemplo, durante a gravidez. Na verdade, a gastrite não tratada, né, ela pode ser sim um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de estômago, mas eu diria que, principalmente nesse momento da gravidez, é mais, na verdade, uma alteração da qualidade de vida, porque aquela dor vai ficar te incomodando, vai atrapalhar a sua alimentação, então o perigo seria mais em relação a atrapalhar a sua qualidade de vida. E nesse momento, por exemplo, de uma gravidez, o ideal seria um controle alimentar, de hábitos mesmo, para sim, então segurar? Cada paciente, ele responde diferente com um determinado tipo de alimento. Tem alimentos que para um paciente vai causar dor de estômago, para outros não. Então sempre vale a pena identificar na nossa dieta aqueles alimentos que mais causam. Então, para alguns café causa dor de estômago, para outros não. Para alguns é uma dieta mais rica em gordura, para outros não. E tentar evitar esse tipo de alimento. Tá aí. Tem mais perguntinha na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Paty, um beijo. Excesso de medicamentos causa efeito rebote? Pode ocasionar, então, a úlcera? Então, acho que é uma pergunta super interessante, porque tem alguns estudos recentes, inclusive na literatura médica, mostrando que o consumo excessivo e prolongado de omeprazol, por exemplo, pode, inclusive, no futuro, aumentar o risco de câncer de estômago. Então, hoje, é muito importante a gente evitar a automedicação e evitar o uso prolongado por conta própria de uma medicação. Aqui você trouxe algumas coisas como ilustração, mas a gente tem que estar atento a que tipos, então? Os prazóis? Então os prazóis, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, essa classe de medicamentos que ajuda a aumentar o pH do estômago, né? Então a tornar menos ácido, eles podem, a longo prazo, se o paciente faz um consumo excessivo, causar um aumento do risco de câncer de estômago. Existem alguns trabalhos apontando para essa direção. Os demais aqui que a gente trouxe, os efervescentes, aqueles remédios que tentam ajudar também no combate à acidez do estômago, eles não têm essa associação, porém eles podem mascarar o sintoma de uma doença grave, como por exemplo o câncer de estômago. Então esse que é o problema, é mascarar. Por isso, na presença de dor no estômago, sempre procure um médico para orientação. E aí quando a gente fala dor de estômago, muitas vezes a dor também é confundida até com quem tem cálculo na vesícula. Sim, porque geralmente quem tem cálculo na vesícula, ele pode ter crises de dor que geralmente são mais localizadas à direita. Né? Geralmente, a dor de estômago ela pode pegar o abdômen como um todo, mas ele costuma estar localizado nessa região, bem no centro, na boca do estômago. Então isso é o que pode diferenciar. Mas nem sempre em medicina as coisas são tão certinhas assim. Não é tão matemático. Não é nada matemático. Né, doutora? Mas, fato é que caso diagnosticado, e a gente está falando de uma gastrite ou de uma úlcera, pode ser que o tratamento também seja feito com esses medicamentos, mas sob orientação médica, né? Sob orientação médica e por um tempo controlado. Você não faz uso desse tipo de medicação pela vida inteira. Pela vida inteira. E agora uma pergunta da minha diretora. De fato, já ajuda a amenizar ou o que promove a mudança para que o paciente tenha mais qualidade de vida e não tenha, então, episódios recorrentes da gastrite então, ou, enfim, primeiro, até da úlcera? Investigar a causa da gastrite. Muitas vezes pode ser a presença da bactéria. E aí o paciente faz endoscopia, identifica a bactéria e ele vai tratar. E o tratamento ele consiste em 7 a 14 dias de antibiótico mais um desses prazóis da vida. Que faz parte. Isso. Mas é por um período curto. Agora, quem não tem a bactéria,
é certamente algo ligado a hábito e até genética, assim, essa parte hereditária? Sim, pode ter uma questão hereditária em relação à gastrite. Hoje é só interessante trazer essa questão que muitas pessoas pensam que o câncer de estômago é hereditário. Na verdade, pode ser, mas o câncer de estômago, a maior parte deles é por hábito de vida, mais de 95% das vezes. Então, por isso que é importante a gente ficar atento aos sinais e sintomas também. Puxa vida. Tem mais uma perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Vânia. Um beijo pra você. E o limão? É ácido pro estômago ou não? Porque ele é ácido, mas Sim. todo mundo diz que ele neutraliza, enfim, quando ele entra em contato com o estômago. Na verdade, nenhuma alimentação vai diminuir a acidez ou aumentar a acidez do estômago em si, né? Na verdade, o pH do estômago ele é em torno de 1,5 a 2. Certo. Só para a gente ter uma ideia, um copo d'água, na verdade, o pH da água é 7. É um pH considerado neutro. Né? Tá. E o nosso sangue, ele tem um pH um pouquinho básico, ele é 7,40, 7,4. Né? Então, o estômago já trabalha com pH ácido. Quando o paciente tem uma gastrite, na imensa maioria das vezes, esse pH fica ainda menor. Então, menor do que 1,5. Quanto mais próximo de 0, mais ácido. E aí, por exemplo, não sei, acho que foi refrigerante que alguém trouxe, que é tipo, naquela classificação das cores, tá lá no finalzão, assim, é um vermelho, assim, né? Então, aí não tem como dizer que não atacaria, que não faria mal, porque faz mal. Na verdade, existem vários alimentos que podem sim agredir a mucosa do estômago, mas pensando em câncer de estômago, hoje o que está mais comprovado são os alimentos muito ricos em sal, né? Então eles podem aumentar o risco de câncer de estômago, o cigarro, tá? E os alimentos mal conservados. Por isso que na época, década de 80 para baixo, para antes, o câncer de estômago era super frequente, hoje em dia nem tanto, simplesmente pela inexistência da geladeira. Então a presença da geladeira ela veio diminuir o risco de câncer de estômago. Puxa, que interessante essa informação. Muito interessante. Tá aí, gente. Vou agradecer a doutora, muito obrigada. Eu acho que a gente tem sempre que... a gente fica super triste quando acontecem essas coisas e que a mídia também acaba comentando, mas a gente acaba também tendo um espaço para discutir o assunto, falar do assunto e termos mais informações, né, gente? Então, o fato é que tem que procurar o médico, tem que fazer os exames direitinho. Só para fechar, através de exame sanguíneo, a gente não consegue ter aí algo ligado à bactéria, né? Não, a gente até tem alguns exames, mas hoje o padrão ouro ainda é através da endoscopia. Digamos que pode aparecer e dar uma ideia e aí é feita a endoscopia para fechar o diagnóstico. Isso. Tá aí. Quem quiser saber mais, eu vou passar para vocês o Instagram, então, da doutora Renata Dalpino, que é oncologista. Vai lá no Insta, é o @Renata, o Dalpino tudo junto, DALPINO, @Renata Dalpino, para encontrar o trabalho. Quem quiser saber mais. Doutora, muito obrigada. Até a próxima. Tenho certeza que a gente ajudou muita gente. Muito obrigada.